eu fico atento ali no chat para ver se tiver algum probleminha, tá bom? Então, como nós vimos na aula passada, a Venezuela não faz mais parte desse bloco econômico. Então, pessoal, nessa aula de hoje, já que... Deixa eu ver qual é o dia da nossa prova aqui, pessoal. Na próxima semana. Dia 30, viu? Então, essa é a nossa última aula. Na próxima semana a gente faz uma revisão e já é avaliação, tá bom? Então, para fechar esse assunto, eu queria trazer um pouco de atualidade para a gente entender, porque assim, apesar da Venezuela estar nessa enrolada, nessa crise desde 2017, em alguns aspectos desde 2017, em outros aspectos desde 2012, em outros aspectos, quer dizer, já faz um tempo, dependendo de que aspecto você leva em conta. Mas continua, segue do mesmo jeito. Então, é sempre uma atualidade, tá bom? Então, é bom que a gente compreenda o que acontece na Venezuela, o que está acontecendo nesse país. E, de repente, qualquer questão que caia nesse sentido, né, não só na nossa prova aqui, mas em todas as provas que vocês fazem aí, por aí afora, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Ninguém disse nada, eu acredito que é porque tá ok, o som deve estar ok, aí a apresentação e tudo, né? Então, eu acredito que eu posso seguir. Vamos então para o slide. Como aconteceu a crise na Venezuela? Bem, pessoal, nós vamos pegar assim alguns dados históricos, tá bom? Desde antes desse atual presidente, que é o Nicolás Maduro, né? Então a gente vai pegar porque essa crise ela começa bem antes desse atual presidente, tá bom? Então a gente vai fazer esse apanhadozinho mais elaborado, ok? O presidente anterior ao atual, que a gente tem agora, que é o Nicolás Maduro, foi o Hugo Rafael Chávez Frias. Ele está presente na vida política da Venezuela há pelo menos 20 anos. O tenente-coronel da reserva Hugo Rafael Chávez Frias atraía o ódio e o amor da população na mesma medida. Então é aqueles, ou você ama ou você odeia. Então tava lá os extremos bem... Seus partidários o enxergavam como o líder que tirou milhões da miséria e reduziu a pobreza de 42% para menos de 10%, né, pessoal? Isso parece até a história do Brasil, né? Mudando assim os nomes, ok? Em alguns aspectos, né, pessoal? Claro que o Brasil não é igual, graças a Deus que a gente não tá nessa crise, nesse nível aí, tá bom? Mas em alguns aspectos eu fiquei lembrando aqui. Os detratores o descrevem como um caudilho populista que vergou ao limite as regras da democracia, eliminando a independência entre os poderes. Guardem essa informação, pessoal. Olha os poderes, os 3 poderes, conforme Montesquieu, as democracias modernas, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, tá bom? Então, essa relação entre esses poderes, ela deve ser harmônica, ela não pode ser de enfrentamento, não pode ser também de um interferir no outro, sabotar, vamos dizer assim, tá bom? Porque a gente aprendeu na aula passada que a regra que a Venezuela quebrou é essa regra democrática, que o Mercosul ele estabelece como regra para você fazer parte do bloco, tá bom? Então, é aí que entra a situação e nós vamos ver como foi que isso aconteceu. Manobrando programas sociais em troca de votos e perseguindo a imprensa. Aqui a gente começa a já ter uma ideia, pessoal. Ele tinha essa ideia muito fixada na cabeça de desenvolver programas sociais, tirar as pessoas da pobreza. Isso é bom, isso é positivo, isso é legal. Agora, os fins justificam os meios? Tem
essa expressão, esse ditado, né? Quer dizer, para mim alcançar determinado objetivo, eu posso fazer qualquer coisa, será, inclusive desrespeitar o sistema democrático do povo, de escolher seus representantes, mesmo que eu seja bom, mesmo que eu seja show de bola, mesmo que eu faça bondade à torta e à direita, mas sim, eu tenho o direito agora de transformar esse sistema democrático agora no quintal da minha casa e fazer o que eu quero e desenvolver o que eu quiser de política, desrespeitando o sistema de escolha do cidadão, né? A alternância de poder, quer dizer, vai ser só eu, não vai ter mais alternância. São perguntas que você faz, entendeu? Você pode até admirar as políticas desse representante político que foi o Hugo Chávez, né? Ele tirou milhões e milhões de pessoas da pobreza, mas a que custo? Né? São perguntas que a gente vai respondendo também na sequência. Chávez apareceu pela primeira vez no cenário político. Sim, pessoal, esqueci de dizer que na descrição do vídeo é pra deixa eu só conferir aqui, pessoal, vai que eu tô falando besteira. Pronto, o PDF da aula, eu vou até abrir para conferir se é ele mesmo, que é danado pra gente errar também, né? Deixa eu ver se é ele mesmo. Pronto, correto, pessoal, conferir. No PDF, na descrição desse vídeo nós temos o PDF, o link do PDF. Se você não quiser baixar agora, quando terminar a aula, baixa até para ajudar em alguma coisa da nossa atividade, tá bom? Inclusive, deixa eu abrir aqui as perguntinhas de vocês de hoje. Só um instante, pessoas. Pronto, vou deixar aqui de lado. Chávez apareceu pela primeira vez no cenário político venezuelano ao tentar derrubar o então presidente Carlos Andrés Pérez em um golpe de Estado frustrado em 1992. Veja, pessoal, que ele não tinha muita afinidade com o sistema democrático, a ponto dele, em um determinado período, ele tentou derrubar o presidente eleito, né? Então ele sempre deu a ideia de não ter muito apreço pelo sistema democrático, né? A ponto de ele querer derrubar assim à força. Se você não concorda com determinado presidente, com determinada forma de governar de um presidente, que você aguarde o período adequado dentro do sistema democrático, se apresente como candidato e entre no jogo, não desrespeitando as regras do jogo, né? O militar foi preso e cumpriu pena de 2 anos. Em 1998 ele decidiu aderir ao processo. Então ele viu que essa forma de desrespeitar não ia dar certo, então ele tinha que entrar no processo, talvez pensando, eu vou entrar e de dentro eu desfaço. Não sei, né? Eu que estou jogando aqui. Organizou uma campanha centrada no contato próximo da população mais pobre e foi eleito com mais da metade da porcentagem dos votos aí, né? Após assumir o poder, ele propôs alterar a Constituição. Começou aí, ó. Então, se eu não posso de fora, então quando eu estiver dentro, eu faço as manobras. Ele fez um referendo do qual ele saiu vitorioso. Nesses referendos e essas alterações que ele foi impondo assim, à Constituição, pessoal, era sempre no sentido dele poder sempre se reeleger. Né? Como aqui no Brasil, né? Antes de 1998... Antes do governo FHC, nós não tínhamos essa possibilidade também de você ser reeleito. Era só uma vez candidato a presidente da República. Eu estou falando desse cargo especificamente. Mas aí foi feita uma alteração no Brasil, a partir do governo FHC, para que ele pudesse se candidatar novamente e ter 2 mandatos seguidos, vamos dizer assim. A Venezuela ela foi fazendo essa alteração também na sua Constituição. Aí, ó, seguindo aí, ó, ganhou nova eleição em 2000 com quase 60% dos votos, aumentou a porcentagem, né? Em 2002 ele sofreu uma tentativa de golpe, quer dizer, aquilo que ele fez quando estava fora do processo, agora tentaram contra ele. Mas ficou só 2 dias fora do poder, logo ele retornou.
2 anos mais tarde, ele venceria um referendo sobre a saída da presidência. Então, ele fica sempre alterando, né, alterando a Constituição para que ele possa estar lá o máximo de tempo possível. E com sua reeleição em 2006, bom dia, Maísa, e a disparada do preço do petróleo no mercado internacional aprofundou seu projeto de poder, batizado de socialismo do século XXI. Ele nacionalizou empresas e ampliou os gastos sociais. Na época, a oposição decidiu boicotar as eleições parlamentares, dando controle total do legislativo aos chavistas. Aqui, pessoal, a coisa começa a desandar. Porque um dos 3 poderes agora está sob o controle do executivo. Vamos relembrar os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Executivo, vamos pegar aqui para o Brasil, para vocês terem uma ideia de como é que é, tá bom? Eu vou usar os exemplos brasileiros para que vocês façam a relação lá. No Brasil, o executivo quem é? O presidente Bolsonaro. O legislativo, o Senado, e os deputados, né? É o parlamento, formado pelo Senado e pela Assembleia. Eu tô me enrolando. Os senadores e os deputados. Existe o legislativo também a nível municipal, que são os vereadores, e tem o legislativo a nível estadual, que são os deputados estaduais. Por que chama legislativo? Porque eles fazem as leis, ok? É eles que elaboram. O executivo só executa. O Bolsonaro não cria lei. Ele só executa. Ele pode sancionar leis, tá bom? Mas ele criar do nada, ele aprovar e começar a funcionar, ele não pode, tá bom? O legislativo é que faz isso. E o último é o judiciário. O judiciário, representado pelo STF, STJ, todas as instâncias judiciárias, eles apenas julgam as leis que foram criadas pelo legislativo. Voltando, né? O judiciário não cria leis também. Ele só julga, ok? Entenderam os 3 poderes? Eles têm que conviver harmonicamente. Então, o que aconteceu aí no caso da Venezuela? O presidente, agora, por uma manobra que ele fez ali dentro do poder, ele tomou o poder agora do legislativo, de um dos 3 poderes. Agora ele detém 2 dos 3 poderes. Como está explicado aí, ó. Na época a oposição decidiu boicotar as eleições, elas não... A oposição entendeu que houve fraude, que houve trapaças ali no processo democrático, ele não foi eleito de forma leal, né? Deve ter havido algum desvio e tal. E uma forma de boicotar isso, até para denunciar para o mundo, porque quando o mundo visse isso, então, ali não é uma democracia. Agora ele tem os 2 poderes, tá bom? Tanto o executivo quanto o legislativo. Em 2007, ele consultou de novo os venezuelanos sobre o fim da limitação para a reeleição. Não só poder se reeleger, mas ficar indefinidamente no poder. Ele sofreu a primeira derrota. Até então, tudo que ele fazia de referendo e tal, ele saía vitorioso. Agora ele não foi aprovado nesse desejo dele. Revertida depois num referendo. Então ele faz essa consulta, ele é derrotado e ele reverte isso depois. Agora, pessoal, nós vamos para uma sequência de fatos desde 2012 até 2019 de fatos da política venezuelana, para dar um resumo assim mais interessante de todo esse processo. Olha, em 2012, uma nova eleição presidencial, Chávez com câncer, permanece um bom tempo fazendo tratamento em Cuba, não participando diretamente de sua campanha. Então, após a oposição consegue se fortalecer, levando à eleição mais disputada da era Chávez. No entanto, o então presidente consegue se manter no poder. Gente, anotem aí a nossa primeira pergunta. Eu já expliquei algumas características
do sistema de governo que está rolando lá na Venezuela, desde o Hugo Chávez, né, com essas mudanças que ele vem possibilitando. Então, vocês podem tanto tirar do nosso PDF, quanto fazer uma pesquisa na internet para responder essa primeira questão do nosso formulário. O que é o chavismo? O que é o chavismo? Tá bom? Essa política aí do Hugo Chávez, ela acabou levando o nome, ganhando o nome de chavismo, tá bom? Então você vai pesquisar sobre isso e vai responder lá na primeira questão do nosso formulário. Então, em 2012, o cara tá em campanha, ele tá com câncer, se tratando em Cuba, e ele vence. Só que a oposição acaba sendo fortalecida porque, vamos dizer que ficou muito apertado ali os resultados, né? Não foi tão folgado como era antes. Em 2013, no dia 5 de março, Nicolás Maduro anuncia a morte, então, de Hugo Chávez, devido a esse câncer. Uma nova eleição, então, é marcada, sendo Maduro o candidato de continuação do governo Chávez. Então, seu vice, né, Nicolás Maduro era o vice dele, ele assume por um tempo até ser feita novas eleições, ele se candidata e, por uma pequena diferença, ele vence e consegue se manter no poder com esse mesmo sistema de governo chamado chavismo, ok? Em 2014, com a inflação do país aumentando gradualmente, gente, inflação é a desvalorização da moeda do país. Como assim? Se antes, com R$10, eu conseguia comprar 2 coisas, aí quer dizer, esse dinheiro vai se desvalorizando, o produto vai aumentando o valor, então, com alguns anos depois, em vez de eu poder comprar com os mesmos R$10, eu estou pegando, claro, o dinheiro aqui brasileiro. Lá na Venezuela, agora eu não lembro, gente, o nome da moeda lá da Venezuela. Se alguém puder pesquisar e colocar nos comentários, eu não lembro aqui agora. Não é o peso é lá na Argentina, Venezuela, não lembro. Então, antes eu podia, vou voltar para os reais então. Antes eu podia comprar 2, qualquer coisa. Com um tempo depois, agora eu só posso com R$10 comprar um mesmo produto que antes eu comprava 2. Isso se chama inflação, tá bom? Quer dizer, o dinheiro perdendo valor. Antes eu comprava 10, agora eu só compro 5. Antes eu comprava tanto, agora só tanto. Então, esse processo, ele é até natural, gente. Agora não na velocidade que ocorreu na Venezuela. Além de um crescimento na criminalidade, milhares de pessoas vão protestar nas ruas, gerando depredações de prédios públicos e mortes de manifestantes. Então, gente, seguindo aqui, vamos lá. Mais à frente ano seguinte, 2015, ocorre a eleição parlamentar no país, porque é separado, né? Pronto, é o Bolívar venezuelano. Valeu, Maísa. Então é o Bolívar, ok? Em 2015, ocorre a eleição parlamentar no país, na qual a oposição consegue a maioria na Assembleia Nacional. Então a crise na Venezuela agora é econômica e política. Ela se agrava ainda mais com a queda do preço do barril do petróleo. Gente, aqui tá eu disse para vocês, os meios justificam os fins. Quer dizer, porque eu quero beneficiar o mais pobre, então eu posso fazer qualquer coisa, eu posso desrespeitar o processo democrático, eu posso querer me instalar no poder indefinidamente, eu posso... Não, né, gente? A ideia, sim, é você trabalhar pelos mais pobres, pelos mais necessitados, mas dentro do regime em que esse pobre e esse necessitado consiga escolher os seus representantes. Se eles não o representarem, que na próxima eleição eles sejam trocados e colocados outros. Assim como a imprensa livre. A imprensa livre é muito importante para um sistema democrático, porque se alguma coisa está ocorrendo errada aqui na minha rua, eu vou ali na rádio, eu vou na internet, eu vou, sei lá, em qualquer coisa, e eu posso estar externando a minha insatisfação com aquele sistema de governo. Isso é imprensa livre, ok? E lá não tinha isso. A imprensa começou a ser perseguida. Veja aí que agora a Assembleia Nacional, ela teve agora maioria da oposição e agora
os dois estão em embate. Lá no comecinho, né, a gente viu um período em que os parlamentares saíram e o presidente, que era o Hugo Chávez ainda, ficou com os dois poderes. Mas agora, em 2015, a oposição volta ativa, eles ganham a maioria na Assembleia Nacional, ok? Em 2016, a inflação cresce mais com o passar dos meses. Sim, no anterior, em 2015, diz aí, ó, as duas últimas linhas, ó, a crise na Venezuela ela se agrava ainda mais com a queda do preço do barril do petróleo. Gente, esse é o perigo de você confiar em apenas uma economia, em um tipo de atividade econômica. Se essa atividade econômica ela entra em crise, pronto, o país entra em crise. A Venezuela se confiou no petróleo. Claro, o petróleo estava dando muito dinheiro, sim, mas era preciso investir em outras atividades, na atividade industrial, na atividade pecuária, agricultura em geral, ou em outros tipos de economia. Você não pode confiar só na economia, porque se essa economia cai, aí você vai junto para o buraco. Foi o que aconteceu aí, com a desvalorização do dólar, ou a desvalorização do preço do barril do petróleo, que em 2000, num ano valia 111 dólares o barril. Quando foi no ano seguinte, ali entre 2014 e 2015, o preço do barril caiu para 48 dólares. Quer dizer, de 111 para 48 por cada barril. Quer dizer, você perdeu mais da metade. Mais da metade do valor. É você ter um salário hoje de R$2.000 e amanhã, do nada, ó, você só vai receber 1.000. Quer dizer, você estava confiando em R$2.000. Você estava esperando receber 2.000. Você já tinha feito o quê? Sei lá, prestações do carro, prestação de uma casa, prestação não sei de quê. Você tinha confiado em 2.000. Entende? Agora você não consegue mais fazer tudo o que você fazia antes. Por quê? Porque seu salário foi reduzido ao meio. Foi o que aconteceu na Venezuela, gente. Além de todos os desrespeitos que o governo vinha fazendo, porque ele desrespeitou as empresas privadas, inclusive privatizou algumas empresas. Sei lá, você imagina aí o governo aqui no Brasil. Vamos privatizar a Coca-Cola. Tudo que for da Coca-Cola aqui no Brasil hoje, pronto, pertence ao Estado brasileiro. Não é mais da Coca-Cola. Você imagina isso, gente? Você perde o respeito no mundo. Nenhuma empresa mais vai querer ir para o seu país. Do nada, der a doida naquele presidente, ele querer pegar minhas coisas. Na Venezuela ocorreu situação semelhante no setor petrolífero. Coca-Cola aí foi só um exemplo bem chulo, tá bom? Para vocês entenderem o nível da coisa. Vamos lá. A inflação cresce mais ainda, a pobreza também e a criminalidade. A falta de alimentos e de produtos higiênicos, inclusive papel higiênico, não tinha empresa, não tinha indústria nem para produzir papel higiênico na Venezuela, gente. Para tu ver o nível de dependência que os caras tinham de petróleo. Compravam tudo. E de energia, né? Então, falta de produtos higiênicos, de energia, falta de energia lá constante começa a se alastrar pelo país. Em 2017, agora, a Venezuela é suspensa, a gente viu na aula passada, por quebrar essa cláusula democrática. E após a instalação de uma Assembleia Constituinte, olha a ideia do cara. Vamos fazer uma nova Constituição. E vamos criar uma Assembleia Constituinte. Quer dizer, eu não disse para vocês que no Executivo, Legislativo e Judiciário, quem é dos três que faz as leis? É o Legislativo. Ele não respeitou o Legislativo, que era a maioria de oposição, como a gente viu aí na sequência, né? Agora, a Assembleia Nacional pertencia à oposição. A oposição teve mais deputados e representantes eleitos do que a favor do governo lá, que era o Nicolás Maduro, que é o Nicolás Maduro. Só que ele não foi para a Assembleia que estava lá já constituída. Ele quis criar uma nova Assembleia Constituinte. E, claro, ele colocou como grupo de trabalho nessa Assembleia
aqueles que eram ao seu favor. Gente, isso é democracia? O cara tá querendo criar o jogo sempre a seu favor. Sei lá, vamos pegar aqui pro Brasil. O Flamengo e um time, sei lá, o Fluminense vão jogar e o Flamengo é que escolhe o juiz que vai arbitrar o jogo e o Flamengo é que decide, ele escolhe, claro, um juiz que seja sempre muito favorável, declaradamente a favor do Flamengo, seja apaixonado pelo Flamengo, que não se importe com seu profissionalismo de estar apitando de forma errada, de forma desajeitada, sempre beneficiando o Flamengo. Imagina assim, entende? Então, tipo, vai ter um jogo entre os dois, mas quem escolhe o juiz? Gente, isso não é democracia, isso não é justo dentro de um regime democrático, ok? Composta apenas de aliados do Maduro, novos protestos deixaram mais de 100 mortos e tal. E essa repressão dos protestos não tem esse negócio de respeitar direitos humanos não, meu irmão, é pra matar mesmo. Novamente desrespeitando os direitos humanos, né? 2018, uma nova eleição à presidência ocorre, porém sem a participação novamente da oposição, a qual alega que o próprio governo estava comprando votos por meio da distribuição de benefícios. A crise migratória de venezuelanos se agrava, inclusive para o Brasil. Eu acredito que vocês devam ter visto na época os noticiários, um número enorme de venezuelanos chegando. Inclusive, ainda hoje continuam, gente. Eles não pararam de entrar e de sair lá do país deles para outros países aqui na América do Sul, incluindo o Brasil, chegando a milhões espalhados pelo continente americano. Claro, gente, numa situação dessa, né, fica complicado você viver dentro desse país. Você só é beneficiado dentro desse país se você for babão do presidente, né? É tipo isso. 2019, Nicolás Maduro e Juan Guaidó tomam posse paralelamente como presidentes da Venezuela. Gente, o Nicolás Maduro foi eleito, né, naquela eleição esquisita de 2018, só que o parlamento, como eu disse para vocês, o parlamento lá que foi realmente eleito pelo povo, que tinha maioria de oposição, deu posse, foi para o presidente do parlamento, que é o Juan Guaidó. Então, 2 presidentes tomaram posse ao mesmo tempo num país. Um lá pelo sistema democrático, que foi acusado de não ser nada democrático, ter roubo, não sei o quê, e outro pelo parlamento, que foi o Juan Guaidó. O presidente eleito pelo Tribunal Superior de Justiça e o outro presidente aí pela Assembleia Nacional, eu já disse, né? Em 2020, pessoal, eu acho que vai abrir aqui, deixa eu ver. Para atualizar essa situação em 2020, eu vou pegar esse apanhado do que está acontecendo. Ixi, não apareceu, porque eu não sei. Vamos ver aqui, eu vou pesquisar aqui ao vivo e a cores, né? Aqui na parte de notícias, é bom que vocês até aprendem um pouquinho, se eu achasse, né? Tá aqui, gente, passando por cima. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Na pesquisa, né, ó, Venezuela em 2020. Para atualizar a situação, né, pessoal? Eu tinha um apanhado, assim, bem resumidozinho da BBC. Se aparecesse aqui de novo, né? Não apareceu. Mas vamos ver essas manchetes aqui, ó. Estados Unidos punem políticos da Venezuela por arruinarem a democracia. Então, ó, na atualidade, o que nós temos? O Donald Trump fazendo campanha contra a Venezuela, né? E de vez em quando ameaçando, inclusive, entrar com uma guerra, sei lá, e tal, né? Sei lá, uma coisa assim bem louca. E o Brasil também, de vez em quando soltando umas e tal. Vamos ver aqui mais, ó. Na ONU, Bolsonaro diz que evitou mal maior na pandemia e ataca a Venezuela. Veja que o mundo, ou a grande maioria dos países no mundo, principalmente Brasil e Estados Unidos,
estão nessa campanha contra o atual presidente lá, a favor do presidente da Assembleia Nacional, que é o Juan Guaidó. Então, cerca de 50 países apoiam o presidente que foi colocado pela Assembleia Nacional, que é o Juan Guaidó, e alguns outros apoiam ainda, claro, o Nicolás Maduro. Né? Vamos ver o que tem aqui. 4 militares da Venezuela morrem em operação na fronteira com a Colômbia. Venezuela tem inflação acumulada até agosto de... Olha, gente, o número exorbitante, 1.079,67%. Quer dizer, eu não falei para vocês o que é inflação? É o quanto se desvalorizou uma moeda a ponto de antes eu comprava 2 e agora eu só poder comprar 1. Então, se antes eu comprava 2 e a moeda se desvalorizou, ela se desvalorizou em 50%, na metade, significa que eu vou poder comprar a metade do que eu comprava antes. Vocês estão entendendo? Aí, gente, não foi desvalorizado só 100%. Porque desvalorizar 100% significa o quê? Se antes eu poderia comprar 2, agora eu não posso comprar nenhum. Não dá mais para comprar com aquele mesmo dinheiro aqueles 2 produtos que eu comprava antes. E se desvalorizar 1.000, gente? Porque 100% é desvalorizar completamente. E 1.000, para vocês terem noção aí, A Venezuela solta deputados de oposição após 751 dias. Os Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irã e a Venezuela. Sanções é tipo punições e tal, deixando de comercializar com eles algumas coisas e tal. Só lembrando, já estamos quase encerrando, gente. A Venezuela, ela não está totalmente isolada do mundo. Existe ainda, por exemplo, petróleo. Ela continua vendendo petróleo para os Estados Unidos. O que mais? Brasil continua vendendo arroz. Um dos maiores compradores de arroz do Brasil é a Venezuela. Entende? Agora, claro, eles vão tirando algumas coisas. Essas sanções é mais ou menos isso. Vai, tipo, prendendo algumas contas de políticos venezuelanos que sejam a favor do Nicolás Maduro lá nos Estados Unidos. Quer dizer, se algum deles tem conta em algum banco lá nos Estados Unidos, eles vão lá e prende, toma, faz isso e aquilo outro. Por exemplo, reserva em ouro que tinha lá no Reino Unido da Venezuela, o Nicolás Maduro não tem acesso a esse ouro, né? Quem tem acesso é o presidente da Assembleia Nacional, que é o o Juan Guaidó, tá bom? Gente, a segunda pergunta tem a ver com um outro sistema de política que é o bolivarianismo, né? A primeira questão eu disse é o que é o chavismo, e a segunda questão é para vocês me definirem o que é o bolivarianismo, também para vocês pesquisarem, também para vocês se aprofundarem de forma extra, para além da nossa aula, tá bom? Porque na nossa aula nós não aprofundamos esse assunto especificamente, falamos um pouco do chavismo, mas a ideia é vocês pesquisarem também, tá bom? Então, segunda pergunta, o que é o bolivarianismo? Ok? E é isso aí, gente. Eu acredito que está encerrado. Para fechar essa aula, gente, eu vou apresentar um vídeo da BBC News, mostrando inclusive crianças praticamente esqueléticas, passando fome lá na Venezuela, uma situação assim realmente deplorável. E depois disso, a gente encerra a nossa aula. É um vídeo curtinho, gente, ok? A BBC publicou recentemente uma série de reportagens trágicas sobre a Venezuela. Falamos da fome que fez com que venezuelanos perdessem em média 11 quilos no ano passado. Falamos do êxodo de venezuelanos desesperados em busca de uma vida melhor nos países vizinhos. E falamos até de corpos que explodem em necrotérios por falta de energia para o resfriamento. Não faltaram perguntas dos nossos seguidores. Como a Venezuela chegou onde chegou? E mais ainda, será que é possível que o Brasil acabe no mesmo buraco? A situação da Venezuela definitivamente foi um tema importante nessa campanha eleitoral. Meu nome é Lígia Mesquita e eu convido você agora para a gente tentar entender um pouco como é que esse país passou da farra dos chamados petrodólares, da dinheirama que vinha do petróleo,
para uma situação de fome? Eu vou destacar aqui 3 pontos. Número 1, a economia. Na Venezuela, ela é excessiva, quase total dependente do petróleo. Já no Brasil, a gente vive reclamando que tem concentração excessiva de matérias-primas entre as exportações, mas não é nada que se compare à total dependência venezuelana do petróleo. Não é pra gente comemorar demais, não. Mas vale lembrar, para quem não sabe, que o Brasil exporta de soja até avião da Embraer. Já a Venezuela é o exemplo do que alguns especialistas em desenvolvimento chamam de maldição da matéria-prima. Já ouviu falar nisso? Alguns países conseguem até superar essa bênção da natureza e usar as riquezas naturais para diversificar a economia. Mas tem outros que não. Ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior que a da Arábia Saudita. Aí o que aconteceu? Com essa bênção toda, com esse petróleo, o governo venezuelano não investiu muito em outras coisas. Ele foi abandonando a agricultura, a indústria e viveu anos na base dos petrodólares. Chegou 2014 e houve uma crise internacional do petróleo. O preço do barril do petróleo despencou. Estava em $115 no começo do ano e foi para $48. Você já imaginou o baque disso? Para você entender no seu bolso. Você ganhava R$11.500 salário. E aí, o seu salário passa para 4.800. Tipo assim, de um dia para o outro. E aí, você não tem só você e sua família para sustentar, não. Você tem a parentada, um agregado, tem o primo de Honduras, o primo da Argentina, o primo de Cuba. Foram vários os motivos para essa queda do preço do petróleo. A economia chinesa, que estava dando dinheiro para todo mundo, um monte de indústria desacelerou. Os Estados Unidos, espertinhos, passaram a investir numa técnica de fracking, que é extrair petróleo de rochas, mas o preço voltou a subir nesse ano. Sim, não voltou ao pico que estava, mas atualmente um barril custa cerca de $74. O problema é que a Venezuela também passou a produzir muito menos petróleo. Quando Hugo Chávez assumiu o país pela primeira vez, lá em 99, a Venezuela produzia mais de 3 milhões de barris por dia. Hoje, ela produz apenas 1,5 milhão. A gente entrevistou vários especialistas no setor e eu vou resumir. É detalhe demais para você? Avança aí um pouquinho e vai até a hora que vai aparecer um topete do Trump. Primeiro, a má gestão da Petrobras deles. De falta de investimento em infraestrutura até o controle no preço da gasolina e do diesel para segurar artificialmente a inflação no país. Segundo, políticas nacionalistas que levaram a disputas intermináveis com multinacionais que investiam no setor. Companhias como a ExxonMobil não aceitaram. Elas tiveram até os bens confiscados e estão brigando até hoje para ver como é que vai ficar isso aí. Terceiro, corrupção. Não sei se você já viu esse filme. A justiça lá já processou 90 pessoas em escândalos na estatal do petróleo. Quarto, a venda de petróleo a preços abaixo do mercado para países caribenhos aliados de Chávez. Quinto, para piorar ainda mais as coisas, as sanções impostas pelos Estados Unidos dificultam a Venezuela pegar dinheiro emprestado no exterior e a venda de ativos para financiar a crise. O Maduro foca muito nisso. Ele culpa os americanos, as sanções, o imperialismo que ele chama, né? Mas os especialistas dizem que essas sanções, enfim, esse castigo, não tem um papel tão decisivo assim. E olha que curioso, você sabia que apesar dessas sanções, os Estados Unidos continuam comprando petróleo venezuelano? Eles argumentam que não tem objetivo de agravar a tragédia venezuelana. Há quem diga também que isso levaria a um aumento do preço da gasolina lá nos Estados Unidos. E aí ninguém merece, né? Vamos falar agora do segundo aspecto, a independência das instituições. A acusação é de que lá na Venezuela não há independência entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos começar falando pelo legislativo. Em 2015, o chavismo perdeu o controle do parlamento. Depois de acusações de que a oposição estava tentando derrubar ele do poder por meio de um golpe, o presidente Nicolás Maduro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Na prática, é uma manobra para esvaziar totalmente o poder do legislativo, comandado pelos opositores, e aí criar uma instância paralela de decisão. E essa instância paralela funciona como? Ela funciona com a ajuda do judiciário, que é acusado pela oposição de ser totalmente chavista. Vamos lembrar aqui que o Chávez aumentou o número de integrantes do STF venezuelano para ele ter
uma maioria de juízes indicados por ele. Bom, vamos comparar aqui com o Brasil. A situação até o momento é outra. No impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo, o Congresso votou pela saída da então presidente e essa decisão foi respaldada pela Justiça. Agora vamos ao terceiro e último ponto. Vamos falar do papel do Exército e da imprensa. O Exército garantindo a sobrevivência do chavismo e a imprensa não podendo se manifestar livremente. A Venezuela tem uma forte presença do Exército no governo. Chávez foi coronel do Exército. E, para quem não lembra, antes dele ser eleito, ele tentou dar um golpe militar em 1992. Gente, é muita história nesse país. Bom, o que ele fez? Ele levou as Forças Armadas para o seu governo. Ele chamou vários militares para ser ministros e colocou outros generais para cargos em um monte de estatal. O presidente da Petrobras venezuelana, lá da estatal do petróleo, por exemplo, é um general. Em abril de 2002, para quem também não lembra, houve uma tentativa de golpe organizada por parte do empresariado venezuelano, que chegou a assumir o poder brevemente. Mas aí o que aconteceu? Os militares leais ao Chávez conduziram ele de volta ao poder. E o último ponto é a imprensa. Na Venezuela, o governo exerce um forte controle da imprensa. Não gosta de crítica, não. Os veículos que ele considera de oposição foram fechados e outros comprados por chavistas. Apenas em 2017, 49 veículos de comunicação foram fechados pelo presidente Maduro, segundo o Sindicato de Jornalistas local. É muita coisa, como eu disse, é muita história. Eu tinha feito um roteiro imenso, a gente teve que dar uma boa resumida aqui. Se você quiser ler mais, clica na reportagem que eu e meu colega Felipe Coraz escrevemos na BBC News Brasil. Ela está colada aqui embaixo. Obrigada e até! É isso aí, pessoal. Muita coisa, né? Muita coisa. É interessante a gente ficar observando, né? O que parece com o Brasil, o que não parece com o Brasil, se a gente corre esse risco, né? E de longe, pessoal, eu acredito que apesar das nossas dificuldades políticas e econômicas e tal, a gente está bem longe dessa realidade, né? Que o diga aí os enfrentamentos do Legislativo com o Bolsonaro, do Bolsonaro com o STF e tal. Então não há essa interferência, né? Sei lá, o Bolsonaro colocando gente lá no STF, ou o STF se metendo lá no Legislativo. De vez em quando um ou outro acusa de alguma coisa e tal, mas a nossa Constituição permanece, a nossa Carta Magna, as nossas leis, elas prevalecem, ok? De vez em quando tem uma rusga entre um e outro e tal, mas a coisa continua. Ok, gente? Então, somente essas duas questões mesmo, pessoal, lá do nosso formulário. Eu espero que vocês tenham se aprofundado desse assunto Venezuela. Eu espero que a partir de agora vocês saibam